Quem é da época do videocassete? Meu Deus, tem mais de 40 anos. Bem mais. Quem é da época daquela fitinha? De fita mesmo, a cassete mesmo que a gente gravava. Você pegava a caneta, não pegava a caneta? Pra rodar ela. Meu Deus, cheiro de naftalina. Né? A gente tinha isso. Eu lembro que eu pegava na rádio, ficava ali esperando a minha música favorita passar. Não era? Tinha que apertar os 2 botões. Às vezes apertava errado. Quantas vezes aquilo lá mastigou toda aquela fita e dizia, é a minha preferida. Aí chegou a época do quê? Dos CDs. Quem é a época dos CDs aí? Colágeno em dia, isso. Mas, escute o que eu vou falar. Aquele aparelho era um aparelho que reproduzia um formato. Só que veio um novo formato. E se a gente tentar colocar o formato antigo no formato novo, não vai rodar. Tem música, tá gravado, mas não roda. Você consegue entender? Criciúma. Mulheres dessa cidade e região, mulheres do Brasil. O que o Senhor está prestes a derramar não roda no nosso drive. Ele vai precisar fazer uma mudança no odre. E o Senhor tem me dado uma palavra para esses dias, para preparar o nosso coração para o que virá. Eu queria que você abrisse em Marcos 8. E essa foi uma palavra que a Gi acabou compartilhando com a gente ontem, depois da oração. Foi depois, né? Porque quando as câmeras se desligaram, pior ainda aconteceu. Gente jogada no chão, por cima da outra, aquela coisa assim. É maravilhoso viver isso. E eu estava pensando ontem, né, que essas reuniões de orações com poucas pessoas, a gente fazia muitos anos atrás. Né, a gente amava se reunir para orar. Qual era o esporte favorito? Reunir para orar. Gente, era muito bom. Porque acontecia muita coisa linda. E quando você está orando com pessoas que você tem intimidade, você é enraizado com o Senhor, eu não sei se já aconteceu contigo, mas naquele momento ali não existe vergonha de liberar palavras. Não tem microfone, não tem câmera. Então naquela época não tinha tanta exposição. Era tão bom de liberar as palavras. Olha, eu vejo isso sobre você, eu vejo aquilo sobre você. E hoje a gente sofre tantas intimidações para liberar aquilo que Deus tem derramado. Porque agora não é mais 4, 5 numa sala. Ontem tinha 14 mil mulheres online numa live à meia-noite. Hoje nós estamos aqui com 12 mil mulheres online. Não sei quantas vezes mais a quantidade de pessoas que estão aqui. Fora os vídeos que eu recebi de mulheres que estavam em 10 numa casa só, adorando e orando. É um movimento que vem do Senhor. E eu queria ler com você Marcos 8, capítulo 22, que diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos e foi dos olhos do homem mais uma vez. E a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Meu Deus. Jesus. O Senhor não esconde aqui. E deixa eu te falar uma coisa: não compare o seu processo de cura com o processo de cura de ninguém. Não compare aquilo que Deus está fazendo na sua vida com o que Deus fez na vida do fulano. Eu lembro que quando o Senhor restaurou meu casamento, meio do Telmo, nosso casamento é um casamento restaurado pelo Senhor. Muitas pessoas vinham e comparavam, né? Até outro dia que na igreja mesmo uma moça falou. Ela disse assim: nossa, eu estou na mesma quantidade de tempo separada, faz 4 meses. Eu lembro que nós ficamos 4 meses separados e voltamos, Deus nos restaurou. E ela disse assim: agora eu estou esperando. Eu falei: não faça isso.
Não compare o seu processo com o meu processo, porque Deus nos vê de maneiras diferentes. Então, por favor, não compare. Muitas vezes você está até machucada, ferida, entristecida, porque você acaba comparando o que Deus fez. Ele não vai fazer igual, Ele faz diferente. E a gente pode ver nos evangelhos vários cegos sendo curados, e Jesus não curou nenhum em série. Eu amo a maneira de Deus agir, porque aponta como Ele é diferente, Ele faz as coisas diferentes. De tantas curas que eu já enfrentei na minha vida, nenhuma delas foi igual. Eu já fui curada no meio de uma conferência, jogada no chão no meio de uma conferência. A presença de Deus veio sobre mim. Como eu já fui curada no meu quarto. Como eu já fui curada num culto de domingo que eu não esperava muita coisa. Como eu já fui curada numa quinta-feira aqui em cima. O Senhor tem maneiras de nos tocar. Não ponha métodos aonde Deus coloca o Espírito. Não coloque métodos aonde Deus faz como Ele quer. E eu queria que você abrisse agora a mão disso. Mas nós vemos uma coisa muito interessante aqui. Algumas pessoas trazem um cego até Jesus para que Jesus o tocasse. Você vai ver que não é o curasse, é o tocasse. Porque o toque de Jesus tem poder de curar. Muitas mulheres vêm para a reunião de mulheres aqui a convite de uma amiga. Quem está aqui hoje a convite de uma amiga? Levanta a sua mão. Sua amiga insistiu tanto. Olha aí, gente. Quem está aqui pela primeira vez? Eu não fiz hoje essa pergunta. Pela primeira vez. Amém. Hoje eu imaginei que nós íamos ter poucas visitantes e mais da casa. Por isso que essa palavra hoje veio sob medida. Mas as pessoas querem que nós sejamos tocadas por Jesus, porque o toque de Jesus produz cura na nossa vida. Quando eu comecei a sentir fome e sede por Deus, há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu lembro que eu comecei a buscar muito Deus, de tudo quanto é forma. Eu ia em culto, se tivesse um culto, eu era Zé Cultinho, se tivesse um culto lá no monte, eu lembro que tinha um monte que acendia tudo, pois eu estava lá no monte, não importa. E eu lembro que aquela fome, aquela sede de Deus, me levou para ser tocada por Jesus, mas eu fui curada por Ele. Eu não imaginava as intervenções que o Senhor ia fazer. E eu quero dizer que você chegou até aqui talvez por convite, ou chegou nessa live por um convite de alguém. Participe, é bênção. Jesus vai tocar você, mas Jesus quer muito mais do que tocar você, Ele quer curar você. E diz aqui, Ele fala um ponto muito importante. E tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O Senhor tem feito isso comigo e com você. Ele vai nos pegar pela mão e nos tirar da nossa cultura vigente, daquilo que nos influencia demais, daquilo que traz sobre nós uma cultura que não é a cultura do céu. Ontem orando, o Senhor trazia muito forte ao meu coração, dizendo assim: filha, o que eu quero fazer é algo novo e lindo, não roda com aquilo que está hoje. Por exemplo, quem é da época do videocassete? Meu Deus, tem mais de 40 anos. Bem mais. Quem é da época daquela fitinha, de fita mesmo, a cassete mesmo, que a gente gravava? Você pegava a caneta, não pegava a caneta? Para rodar ela. Meu Deus, cheiro de naftalina. Né? A gente tinha isso. Eu lembro que eu pegava na rádio, ficava ali esperando a minha música favorita passar. Não era? E tinha que apertar os 2 botões. Às vezes apertava errado. Quantas vezes aquilo lá mastigou tudo, aquela fita. Eu dizia: é a minha preferida. Aí chegou a época do quê? Dos CDs. Quem é a época dos CDs aí? Colágeno em dia, isso. Mas escute o que eu vou falar. Aquele aparelho era um aparelho que reproduzia um formato. Só que veio um novo formato. E se a gente tentar colocar o formato antigo no formato novo, não vai rodar. Tem música, está gravado, mas não roda.
Você consegue entender? Criciúma. Mulheres dessa cidade e região, mulheres do Brasil. O que o Senhor está prestes a derramar não roda no nosso drive. Ele vai precisar fazer uma mudança no odre. É por isso que a Bíblia diz que o odre tem que ser compatível com aquilo que ele vai receber. Um odre novo precisa um vinho novo precisa de um odre. Porque se jogar um vinho novo num odre velho, ele vai se arrebentar. É por isso que o Senhor teve que tirar esse cego do povoado dele, da cultura dele. É por isso que às vezes Deus nos tira e você não entende, até da parentela. E a gente fica pensando, Deus, por que eu estou me sentindo tão sozinha nesse tempo? Porque eu preciso te tocar de uma maneira diferente, sem intervenção. As palavras são muito poderosas. Por isso que você precisa sempre pensar antes de falar. Eu sei que tem mulheres que têm um temperamento de falar mais, né, de falar muito. Outras são mais quietinhas. Mas independente do seu temperamento, a sua palavra tem poder. Cuide com o que você fala. O que você fala pode destruir uma pessoa, pode construir uma pessoa. E às vezes o Senhor precisa nos tocar separado do nosso bando, para que não tenha nenhuma intervenção. Algumas mulheres, o Senhor vai fazer tão diferente com você, que a sua família não vai reconhecer você. Inclusive, quando você chegar na sua parentela, a sua postura é outra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar coisas novas para elas. Porque fora do povoado tem toque e cura de Jesus. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente é conhecido dentro da nossa família como cego. Às vezes a gente é conhecido na nossa família com um grande rótulo. Ah, fulana, aquela ali nunca vai dar nada. Aquela lá não sabe cozinhar. Aquela ali, problemática. As pessoas constantemente colocam rótulos. E às vezes são até rótulos justos. Porque essa gente é mesmo. Eu até queria que você parasse de se olhar como uma vítima hoje. Você pode parar de se olhar como uma vítima? E se olhar de verdade como você é. Será que eu realmente sou chata? Uma pessoa falou para mim assim essa semana, achei tão legal. Porque isso é muito parte de uma construção pessoal. Ela disse assim para mim: eu estou observando na minha vida muitos relacionamentos quebrados. Eu ando com uma pessoa até um ponto, daqui a pouco aquela pessoa me larga. Daí eu ando com outro bando, aquela pessoa me larga. Ela assim, eu não tenho amigas de longas datas. E sabe o que eu parei para pensar? Ela falou para mim, será que eu sou chata? E eu falei para ela, conheço ela, né? Eu falei para ela, não, você não é chata, mas eu acho que você é indiscreta. Ela me olhou bem sério. Eu acho que você acaba soltando algumas coisas e as pessoas gostam de ter relacionamento de muitos anos com pessoas confiáveis. Então quando você solta, as pessoas já pensam, não posso confiar. Relacionamento de anos precisa de uma base sólida, não pode estar ruída. Quer construir relacionamento de anos, base sólida, seja confiável. Eu achei lindo ela chegar a essa conclusão, porque ela disse assim para mim, eu entendi o que eu estava fazendo e eu vou começar a fazer diferente. Sabe de uma coisa, às vezes Deus vai precisar tomar a gente pela mão e tirar a gente do povoado da gente, tirar a gente da cultura, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Quantas mulheres aqui o Senhor pode tirar do teu povoado? A gente levanta a mão, mas a gente não quer, gente. No ano de 2011, eu estava orando lá no meu quarto. E o Senhor falou comigo assim, eu vou te tirar dessa terra, de Criciúma. E quem é criciumense vai concordar comigo, não sei se todos, mas a grande maioria que eu conheço, que moram aqui em Criciúma, Santa Catarina, ou arredores, né? Sara, Araranguá, aqui ao redores.
A gente mora num paraíso escondido e perdido, tá? Se você nunca saiu de Criciúma, você não sabe o que isso significa, mas aqui é um paraíso, uma cidade pequena. E eu lembro que eu não queria sair daqui. Eu falei, Deus, eu não quero sair daqui, Senhor, mas eu vou te tirar do teu povoado. E em 2012 veio a transferência, o Telmo era militar, e a gente foi embora para Belo Horizonte. Ficamos 1 ano e 8 meses em BH, que me trouxe vários frutos bons. Tá aqui a Ana e a Carol que vieram de lá, a Cláudia que vieram de lá também, que foram minhas amigas lá em Belo Horizonte e acabaram seguindo até Criciúma, e amam Criciúma, não amam? Estabeleceram raízes aqui, não estabeleceram? E o Senhor me tirou do meu povoado. Mas como foi importante receber o toque de Jesus e as mãos de Jesus fora do meu povoado, porque o Senhor, para nos curar, Ele vai nos tirar do meio, muitas vezes, das pessoas ao nosso redor. Sabe por quê? Você vai voltar para o povoado totalmente diferente. A Bíblia diz o seguinte: em seguida, Ele cuspiu nos olhos do homem. Gente, Jesus cuspiu nele. Às vezes a gente lê umas coisas nas escrituras que eu fico assim, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não tinha outra forma, de curar o cego? A Bíblia diz que com a saliva, o Senhor cuspiu nos olhos dele, para trazer cura. Existem palavras do Senhor que trazem cura para o nosso coração, que abrem os nossos olhos. Sabe, existem palavras que nos curam. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem é que a cura não havia sido completa. E eu penso assim, se Jesus, que era Jesus, tocou nos olhos daquele homem e a cura não foi completa, a culpa não era de Jesus. Existia algo que precisava ser completado na vida daquele homem. E eu queria que você abrisse em Tiago 5. Ah, Jesus. Deixa eu abrir aqui o iPad. Tiago 5. Espera aí. É capaz de vocês acharem ou não? Gente, a minha mãe me ajudando depois de Hebreus. Mãe é mãe, né, gente? Achei, obrigada, mãe. Tiago diz algo muito interessante. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E eu falei assim, Senhor, por que algumas curas não são completas na nossa vida? Por que ainda, mesmo frequentando a igreja há muitos anos, eu converso com muitas pessoas, por que ainda pessoas que frequentam a casa, por que olhando para a minha vida, muitas vezes, pastoreando, cuidando de pessoas, tendo uma vida contigo, por que ainda, às vezes, a minha cura não é completa? Eu vejo ainda pessoas como árvores. Por que em algumas áreas ainda nós acabamos muitas vezes falhando? Por que existem áreas que não são completamente curadas na nossa vida? E o Senhor falou comigo, filha, antes de todo derramamento do meu espírito, existe um tempo de limpeza e de confissão de pecados. Eu converso com algumas mulheres que me dizem assim, eu tenho uma grande dificuldade de crescer na minha vida com o Senhor. Eu até começo, eu vou no culto, eu começo meu devocional, eu compro um devocional pronto, eu começo a orar, eu jejuo, mas eu não tenho constância, eu não consigo ter uma vida com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você.
Se na sua vida existe ainda alguma coisa oculta, essa coisa oculta é espaço para o inimigo. Isso vai impedir o teu crescimento com o Senhor. E essa noite o Senhor me disse que vai ser uma noite de uma grande limpeza, de um tempo de grande confissão. Eu lembro um domingo aí atrás, vários domingos aí atrás, uns meses atrás, eu estava aqui num culto de domingo aqui na frente, e me veio uma mulher carregada pela família. Ela estava carregada, assim, quase não andando, e eles segurando ela. E ela chegou até mim e eles disseram: olha, ela já tentou suicídio 5 vezes. E nessa última vez ela quase conseguiu. E nós não sabemos mais o que fazer, nós vamos internar ela. Mas antes de internar, a gente queria muito que você orasse, que a igreja orasse. E eu vi aquele povoado trazendo aquela mulher. Os filhos, o marido, irmãs, a mãe dela desesperada, todos eles sem dormir, vigiando ela. E ela sentou do meu lado assim, bem mal, e o Senhor me deu uma direção. Eu falei para eles: vocês conseguem esperar lá no final e deixar só eu com ela aqui? E eles, claro, soltaram ela, ela sentou do meu lado. Aí eu falei para ela: agora pode respirar. Ela me olhou, assim: respira, pode respirar. Aí ela achou meio estranho. E eu falei para ela: o Senhor me mostrou o que está acontecendo com você. E ela disse assim: o quê? Eu falei: tem algo escondido dentro da sua vida e você não tem coragem de confessar para ninguém. E para não confessar, você prefere a morte. Essa mulher começou a gritar aqui na frente. E no meio daquela palavra eu ainda disse: sabe o que aconteceu? Foi isso e isso. O Senhor me mostrou na hora. Eu orei por ela. Eu disse assim: só tem um caminho, que ninguém vai conseguir impedir o suicídio. Ninguém. Mas existe um caminho de vida para você, e é de vida, e vida em abundância. Eu falei para ela, porque o diabo está mentindo que acabou. Não acabou, só está começando o que Deus quer fazer na sua vida. Você chegou num lugar de vida. Só tem um caminho, a confissão. E ela falou: mas se eu confessar, ninguém vai me perdoar. Eu disse assim: vão te perdoar. O Senhor vai te tirar do povoado, vai curar você, vai devolver visão a você, e a sua própria vida vai curar a sua família. O Senhor me mostrou aquele dia, eu falei: lembra daquele endemoniado? Disse para ela: você lembra do endemoniado que foi curado? E ele disse: eu vou te seguir, Jesus. O Senhor falou: não, volta para casa e vai lá recuperar o que você perdeu como família. O Senhor vai te dar graça para você recuperar tudo o que você perdeu, como mãe, como esposa, como vó. Para a glória de Deus, gente, essa mulher está salva, curada. Às vezes eu vejo ela entrando aqui na igreja, eu nem acredito. Um sorrisão. A confissão tem o poder de libertar, de libertação. Inclusive em áreas que você nem sabe. Por exemplo, outro dia uma pessoa tinha um problema numa área da vida dela, e ela estava conversando com alguém. Aquele alguém falou daquele mesmo problema de uma forma tão diferente. E ela disse assim: eu vi tudo no meio da conversa. Ela disse: sabia que eu passo por isso? Eu ficava me culpando. Mas tu também passa? Ela assim: sim. E o que você fez? Eu fiz isso. A outra falou: mas é o que eu vou fazer? Quando você expõe a sua vulnerabilidade, quando você é de verdade. Você sabia que o evangelho é o evangelho de verdade? Mas por muitos anos a gente viveu um evangelho, muitas vezes um evangeliquismo de perfeição. Não existe uma pessoa só perfeita aqui. Eu amo quando o Tiago diz assim: você quer ser curado? Porque se você quiser ser perdoado, é só confessar para Deus. Depois de um culto como esse, chove confissões.
Mas as pessoas vêm com uma indagação para mim: pastora, mas não adianta eu confessar só para Deus? Ele perdoa. Deus é aquele que nos perdoa dos nossos pecados. Mas para a gente ser curada mesmo, a gente precisa confessar. Sabe por quê? Tudo que é escondido, tudo que é treva, é ambiente do inimigo. E quando você tem alguma coisa escura dentro de você, é como se o inimigo estivesse habitando dentro. Quando a clareza, quando a verdade é igual, não sei se você já passou por essa situação, de no seu trabalho ter um complô contra você, né? Se levanta duas contra. Você já observou que na hora que você chega, o ambiente está pesado? Por quê? Tem coisa escondida. Às vezes no próprio casamento, tem mulheres passando lutas em casamento. O lugar do casamento tem sido um lugar difícil, porque tem coisas escondidas. Casas que não prosperam, famílias que não prosperam. Meu Deus, parece que o dinheiro é jogado num saquetel furado. É inexplicável. Não tem condições, a gente se organiza financeiramente, as pessoas falam, parece que não vai, porque existem coisas escondidas, injustiças. Inclusive, a gente conversou com uma família que eles não prosperavam, tinha uma empresa. E eu falei para aquela mulher: tem algo na casa de vocês, alguma injustiça financeira escondida. E ela disse assim para mim: pastora, da época dos cheques, ela falou, tem um bolo de cheques que foi devolvido que eu nunca paguei, escondido. Eu falei para ela: pois procure cada um deles e pague cada um deles. Tire essa injustiça, isso escondido da sua vida, e você vai ver a sua casa prosperar. Porque o evangelho é um evangelho de restituição e de verdade. O Senhor está falando para nós hoje: ei, deixa eu limpar a tua casa. Deixa eu trazer limpeza no seu coração. Deixa eu trazer verdades. Meu Deus. Aquele homem faz assim, ó. Eu não consigo ver. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Pois hoje o Senhor está falando para você que você vai sair daqui com a cura completa. Só que são dias de confissões, são dias de falar a verdade. Como eu disse, Tiago, ele diz assim: olha, confesse um para os outros para você ser sarado. Agora me diz, quem confessa pecado um para o outro consegue ter asa de anjo um para o outro? Quando foi comigo, quando eu entendi esse princípio, eu fiquei muito envergonhada por 2 semanas, em guerra. Eu pensei: ninguém vai saber, não vou contar, só Deus sabe, é o suficiente. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. E eu lembro que na época eu chamei a Gisele, lembra? Há muitos anos atrás, 20 anos. A Vitória acho que era bebezinha. Eu peguei a Vitória bebê no colo, não dirigia, botei ela, as minhas bolsas. E eu falei: Gisele, eu vou chegar aí para conversar contigo, mas tipo assim, ó, se tu não quiser mais ser minha amiga depois dessa conversa, tudo bem. Não foi? Porque eu tenho coisas que eu preciso falar, preciso abrir do meu coração. Eu preciso botar luz dentro de mim, eu preciso limpar o que está aqui dentro. Nós botamos uma cadeira uma na frente da outra. E aquele dia eu confessei tudo. Sabe de uma coisa? A luz brilhou dentro de mim. E foi tão maravilhoso que naquele dia ela olhou para mim e disse assim: tudo isso que tu confessou aconteceu comigo. Eu nunca tinha tido coragem de confessar para ninguém. Agora eu quero confessar também. Ai, graças a Deus, Senhor. E a gente orou. Oramos uma pelas outras porque é prática. Ela orou, Deus. A Vivi confessou. E agora eu quero abençoá-la. Senhor, cura ela agora. Das feridas, das marcas do passado, dos erros, das sequelas.
até das consequências. E a cura desceu. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas verdadeiras. Talvez a obra que o Senhor tem feito na sua vida tenha te visto ver as coisas distorcidas. E coisa triste é você conversar com alguém que não vê com clareza, vê distorcido. Eu até combinei que eu vou ministrar sobre isso. Eu vou ministrar sobre a ótica de cada um, que é muito diferente uma das outras. Nós temos uma visão de mundo muito diferente um dos outros. Se chama cosmovisão. A minha cosmovisão, a forma como que eu fui criada, é muito diferente da forma que você foi criada. Às vezes nós estamos falando das mesmas coisas, mas de maneiras totalmente diferentes. Estamos entendendo as coisas distorcidas. E Deus quer trazer cura e clareza. Aí agora, lá no 24, diz assim: recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo as pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Às vezes a gente olha para o nosso marido e parece uma árvore andando. Às vezes você olha para a sua sogra e parece uma árvore andando. Menos o meu genro, não me olha assim. Às vezes a gente olha para as pessoas e não vê como elas são. A gente precisa ter a nossa visão ajustada para o outro. Eu queria que você olhasse aí para o seu lado, a pessoa que está do seu lado. Olha, mas olha de verdade, não é aquele olhar. Olha. Você já agradeceu por ter ela na sua vida? Olha bem. Pessoas são presentes. Olha. Nenhuma riqueza nessa terra se compara a pessoas. É por isso que no céu a gente não vai levar nada dessa terra, mas a gente vai levar aqueles que nós ganhamos para Ele. Agora essa pessoa que está aí do seu lado, se você tem um pouco de relacionamento com ela, procure pessoas que você conhece agora, tá? Que você já tem uma caminhadinha assim. Quantas vezes você já olhou para ela como árvores? Quantas vezes você não viu ela de verdade? Quantas vezes a gente não vê as pessoas? Sabe? A gente não tem senso de valor mais com as pessoas. A gente não vê mais elas. Eu tenho uma avó de 90. Minha avó tem 92 anos. A minha mãe está aqui sentada. Eu tenho pai. Eu tenho irmãos. E outro dia eu estava com eles. E eu comecei a olhar para eles. E eu pensei, vai passar. Os anos estão muito rápido. E eu disse para o Senhor: não me deixa ver eles como árvores. Me deixa enxergá-los. E aí, eu estava lá na casa da minha avó tomando café. E a garrafa dela era aquela ainda que abre, assim. E às vezes sai um pouco fora da xícara. Viu aquela garrafa? E eu olhei para minha avó e o Senhor olha para ela. Ela não pode caminhar para ela comprar uma garrafa de térmica nova. E a minha avó é muito caprichosa. Com certeza, dentro das necessidades dela está uma garrafa térmica nova que só aperta no botãozinho e sai o café. Aquele dia eu escolhi não olhar minha avó como uma árvore, mas como ela é. Essa semana minha tia foi lá e entregou a garrafa térmica nova para ela. Olha isso. Ela não me enxergou como uma árvore, porque ela botou a garrafa térmica na frente dela, pediu para minha tia bater uma foto e me mandou um áudio.
Obrigada por ter cuidado da minha mesa, por ter cuidado de mim. Mas nós estamos nos relacionando com as pessoas, olhando para elas, sabe como? Como árvores. Nós não estamos vendo o valor que elas têm, as peculiaridades delas, quem elas são na nossa vida. Nós não valorizamos mais. Hoje eu estava sem voz, estava um pouco de frio, acho que era febre. Tomei remédio, deitei. De repente cheguei lá no quarto do meu marido. Ele abriu a porta. Amor, eu trouxe um bolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gosto, sem nada. Mas foi o mais fit que eu achei. Só para tomar um café contigo. Daí eu falei, tá amor, eu nem estava com muita fome. Eu falei, tá, põe na mesa, eu já vou lá. Ele assim, não se preocupa, eu vou fazer o café. Aí eu assim, eu gosto de café fraco. Ele fez um café bem ralinho. Eu sentei ali e eu pude olhar um homem não como uma árvore, mas eu olhei como ele é. Um marido cuidadoso. Às vezes nós não estamos enxergando aquilo que nós precisamos enxergar. Sabe? Às vezes seu filho tem autismo. Às vezes você está passando uma guerra dentro da sua casa. E tudo quer que você olhe como árvore, distorcido. E o Senhor está falando, ei, eu quero tocar nos teus olhos hoje para que você veja claramente como eu vejo. Às vezes nós colocamos rótulos em pessoas no nosso povoado, sabe? Eu conheci uma mãe que tinha uma menina com deficiência. E essa menina muito adulta, na hora de tomar banho, a mãe dava banho e trocava as roupas da menina. Quando o médico ficou sabendo, o médico falou, sabe o que que impede essa menina de crescer? É que você pare de tratar ela como alguém que não consegue porque ela pode. O que vai fazer essa menina desenvolver é você tratar ela, deixa ela tomar o banho, deixa ela se vestir. Sabe o que Deus está fazendo hoje conosco, curando a nossa visão? Agora olha de novo para essa pessoa. O que que você vê? Você que está em casa, olhe para os seus, o que que você vê? Ah, Jesus, obrigada. No versículo 25, Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão ficou completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez, ver como ele era. Então Jesus se despediu dele e disse um segredo. Olha isso. Ao voltar para casa, não entre mais no povoado. Ao voltar para casa, não carregue a sua cultura. Ao voltar para casa, não carregue aquilo que você tinha até então. Ao voltar para casa, carregue a cura que o Senhor colocou dentro de você. Tem mulheres aqui que tiveram as suas mães muito difíceis, que não tiveram boas mães, mulheres que não tiveram um legado para carregar. Sabe por quê, gente? Porque eu acredito que o Senhor está entregando para a nossa geração de mulheres hoje um legado que a gente precisa ser responsável para transferir para os nossos filhos. Eu achei tão lindo que a Vitória me falou. Minha filha casou faz um mês, tá aqui. E ela foi no aniversário da sogra, na casa
né, da Cris. E tava lá as tias, né, do Marco, do esposo dela, tias mais velhas, tal. E lá na casa do Marco casou os 3 filhos, os 3 irmãos do Marco, as 2 irmãs casaram, né? São 3 filhos, casaram menos de 1 ano. E as 3 noivinhas estavam ali, olharam para as tias, eu achei aquilo muito forte. A Vitória disse que elas pegaram cada uma caneta e um caderno na mão, foi assim? Pegaram o celular para fotografar e falaram: não passe da nossa geração os ensinos de vocês. Como é que tira mancha de roupa? Elas. Assim, tá, mancha de roupa. Como é que faz não sei o que? Assim. Posso falar? Nós temos que transferir um legado. Sabe o que eu vi hoje? Mulheres se levantando dizendo que não querem ser mães. E muitas aplaudindo. Sabe de uma coisa? Deus está contando comigo e com você para transferir um legado para uma geração. E posso te falar mais, o seu filho não vai precisar ter que sair do povoado. Ele vai carregar o legado. Ele vai ter um legado para carregar. Ele vai dizer assim: não, eu vou carregar o legado da minha mãe. Lembra de Timóteo? Da avó Lloyd, a mãe Eunice. Paulo mesmo disse: olha, aquilo que estava na tua avó e na tua mãe, eu vejo claramente em você, Timóteo. Que mulher sábia que transferiu uma essência. Agora, algumas de nós que viemos de lugares, nós vamos entrar em casa sem entrar no povoado. Nós vamos entrar na nossa casa curadas. O Senhor hoje está curando a sua visão para pessoas. Você que tem dificuldade de relacionar com pessoas, o Senhor vai colocar dentro de você um amor por vidas. Um amor. Você não vai mais olhar aquela pessoa como você olhava. Você vai passar a valorizar e a ver com nitidez. O Senhor está fazendo uma limpeza hoje aqui. Está limpando você. Deixa eu falar algo específico. Algumas mulheres aqui passaram por traições de maridos. Alguns homens com problemas graves com pornografia. Problemas graves com dinheiro. A gente tem visto como que a autoridade do homem tem sido tão atacada nessas áreas. E você não consegue confiar mais. Difícil. Você está dentro de casa, mas está sangrando. E a cura para você é, você consegue enxergar ele como árvore, não mais com nitidez. O Senhor está curando você nessa noite. O Senhor está falando para você: dê uma segunda chance de confiança. Confiança. Quando nós confiamos, é como se aquela pessoa não nos devesse mais nada. O Senhor vai começar limpando o seu coração, a sua casa e a sua vida. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. A sua desconfiança não impede ele de errar. A sua desconfiança não é um protetor para que ele não erre. As suas olhadas no celular não protegem. Se não for o Senhor que guardar a tua casa, não existe nada que possa guardar. Mas o Senhor quer trazer cura nas famílias hoje. E quer restaurar a tua visão. Lembra do que eu falei na última quinta? Do perdão. Eu falei na última quinta que nós dizemos que perdoamos, mas dentro da gente às vezes ainda existe raízes de amargura. O Senhor está limpando isso hoje aqui. O Senhor está restaurando a tua visão e a tua cura. Você que tem vindo para o Senhor e você se sente inacabada, você se sente pela metade, parece que o processo não está concluído. Deixa eu falar uma coisa para você: aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o fim para completar. Eu declaro que nenhuma injustiça, escute o que eu vou dizer para você, nenhuma injustiça está longe dos olhos do Senhor. Ele é o justo juiz.
Ele sabe de todas as coisas. E o convite do Senhor hoje: deixa eu limpar a tua casa, deixa eu te preparar para aquilo que eu vou fazer. Lembra do que eu disse lá da fita? Deixa eu preparar o odre, porque eu vou derramar algo novo que você precisa desfrutar. Se você estiver com a mente no povoado, você não desfruta. Se você estiver em mim e eu puder te retirar de lado e curar você, você vai desfrutar do que eu vou fazer. E nunca mais o povoado, a cultura, aquilo que quer roubar quem você é, vai te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes tem mulheres perto de mim, eu falo: vai fulana, não posso, eu não posso por causa disso, por causa do povoado. Sabe de uma coisa? Entra na tua casa curada hoje. Não carrega mais nada que não é teu. Você vai chegar em casa hoje, vai olhar para o seu marido nos olhos, você que é casada, para os seus filhos, e você vai dizer: eu não te vejo como árvores. Eles não vão entender nada. Eu não vejo você como árvore, eu vejo você como você é. Eu te valorizo. O que eu posso fazer? É uma garrafa térmica nova? É um abraço? É um reconhecimento? É uma validação? O que está faltando? Hoje entra a cura na tua casa através de você. Queria que você se colocasse de pé.